como foi essa questão de você renunciar, né, o seu emprego, de você renunciar tudo aquilo que você vivia para hoje estar vivendo os planos do Senhor sobre a tua vida. Fala, meus irmãos, aqui é a Juliana Freire. E aqui é o Victor Freire. Bem-vindos ao Filhos do Abba Podcast! Estamos iniciando esse canal por direcionamento do Senhor, para edificação da sua fé, para direcionamento de Deus na sua vida, para uma palavra viva de cura, de libertação e de ressignificação sobre os seus dias. E hoje, como tema de abertura, iremos falar como o Senhor pode resignificar a sua história e te dar um novo tempo. Vitinho, vamos contar um pouco mais de como esse projeto surgiu e de como o Senhor nos direcionou, né, a montar e a conduzir um podcast direcionado por Ele, a qual, né, a gente vai estar direcionando pessoas, né, através da palavra do Senhor que é viva, uma palavra de cura e de libertação, e também dando oportunidade, né, para as pessoas virem, né, contar seus testemunhos e também glorificar o nome do Senhor através da sua história de vida, do seu conhecimento. Sim, Juliana, e eu lembro que há um ano atrás a gente estava aqui nessa mesma mesa, orando, pedindo a Deus um direcionamento, falando sobre avivamento. E aconteceu tantas coisas dentro de um ano, né, minha irmã? E vai fazer um ano, sabia? É verdade, Vitinho. Porque foi no meu aniversário, né? Foi. E vai E ser aí seu vai aniversário bater meu agora. aniversário É agora. verdade. E como Deus, ele não une propósitos, né? Ele não une vidas, né? Mas ele une propósitos. E eu lembro que quando Deus ele te trouxe para perto da minha casa, né? Ele foi te trazendo e assim você foi sentando na nossa mesa e assim foi tendo um momento de profundidade em Cristo. E um assunto que eu queria abordar hoje, né? Como Deus tem transformado a tua vida de um ano para cá, meu irmão. Como Deus ele fez assim, né? Ele girou tudo e você foi conduzindo até chegar até aqui e colocando Jesus como sua prioridade. Conta um pouquinho aí pra gente. Eu identifico muito essa questão da gente estar alinhado com pessoas que estão na mesma visão do que a nossa, né? O quão importante é a gente estar dentro de um ambiente com pessoas que estão alinhadas com o teu propósito de vida. Isso. Aí tem aquela questão lá do Rei Leão, Uau. o Simba. Ele tá andando com o suricato e com o Pumba. Sim. Ele começa a comer bicho, ele começa a andar como eles, né? Ele muda sendo a que ele natureza dele, sendo né? que ele tinha um leão dentro dele. Uau. E ele mudou a natureza dele por quê? Por causa do ambiente e por causa das pessoas que estavam ao seu redor. E assim muitas vezes é na vida do ser humano, né? Dependendo do lugar onde a gente está inserido, vai influenciar o nosso futuro gradativamente. É verdade, Vitinho. Uma coisa que eu aprendi com Jesus foi a selecionar a minha mesa. Né? Eu ando com todo mundo, mas poucos ali são aqueles que se assentam na minha mesa. Porque justamente como você falou, o ambiente que a gente senta é o ambiente que nos influencia. E dependendo desse ambiente, ele pode influenciar para o bem e para o mal. E a nossa natureza assim muda. Né? Assim também foi comigo na minha vida. Como a minha natureza mudou quando eu comecei a buscar a Cristo. Né? Às vezes, hoje mesmo eu estava com uma amiga minha, ela olha para mim e fala: Ju, você é um projeto de Deus. E realmente eu sou um projeto de Deus. Quem me conhece há 10 anos atrás, lá no meu passado, e olha para mim, conversa comigo hoje, vê que realmente Jesus ele fez um milagre na minha vida. Né? E como eu sou grata por Deus ter me encontrado. E como eu sou grata por Deus ter te encontrado. E hoje a gente está aqui hoje glorificando o nome do Senhor e iniciando o nosso podcast, meu irmão. Olha que doideira! Olha como Deus, Ele é fiel. Ele é fiel na tua vida e na minha vida. E Ele é fiel também na tua vida, de você que está assistindo. Ele é fiel. E durante essa trajetória, no período de um ano, né, Juliana, aconteceu muitas coisas na minha vida. Sim. E eu tive que renunciar, né? A caminhada com Deus não é só alegria, não é só vitória. Então, muitas das vezes a gente tem que renunciar até coisas que você ama, né? Lugares onde você tem um faturamento. É isso. Então, qual é a sua capacidade de entregar a Deus a sua vida, né? Uau, é isso. Qual É isso, meu irmão. Desde o início que eu aprendi com Jesus foi: se você quer entrar num lugar de profundidade contigo, né? Eu não falo raso, porque tem muitos cristãos hoje vivendo no raso de Cristo. E quando eu decidi entrar num lugar profundo, mergulhar em águas profundas com Jesus, eu tive que renunciar. E eu tive que libertar de mim mesmo.
E outro assunto, né, que eu achei muito importante na tua vida, meu irmão, eu queria que você compartilhasse um pouco, como foi essa questão de você renunciar, né, o seu emprego, de você renunciar tudo aquilo que você vivia para hoje estar vivendo os planos do Senhor sobre a tua vida. Pois é, irmã. Em alguns momentos da nossa vida a gente tem que tomar uma decisão. Decisões difíceis, elas vão te dar um horizonte para onde você quer chegar. Então eu parei para pensar, né? Aonde eu quero chegar? O Vitor do futuro. Quem é o Vitor do futuro? Como eu me enxergo no meu futuro? Qual a roupa que eu uso no meu futuro? Como eu falo no meu futuro? Com quem eu ando no meu futuro? E essa visão me fez abdicar das coisas que não ia me levar para esse futuro. Tipo, eu tava indo para um futuro onde não era o futuro que eu queria para minha vida. E aí eu tive que mudar essa rota e tive que obedecer a Deus, tive que pagar o preço, né, da obediência, da renúncia, para poder escutar a voz de Deus. Porque existe a voz do mundo e a voz de Deus. E aí, e existe a nossa guerra interna, né, entre a carne e o espírito. Qual dos dois você mais alimentar vai ser a voz que você vai escutar. Se você alimentar a carne, você vai escutar a voz do mundo. Se você alimentar o espírito, você vai escutar a voz de Deus. E aí é uma decisão, né? É uma decisão diária, né, meu irmão? É uma decisão diária. Você precisa decidir. Se você quer viver o novo de Deus, você precisa decidir diariamente entrar num lugar de obediência com Cristo. E isso, né, é o que tem dificultado os cristãos a avançar e acessar a Terra Prometida. A obediência, né, é uma chave. É verdade. É uma chave. E hoje, como você se sente, meu irmão, vendo Deus transformar tudo na sua vida? Porque você iniciou o ano de 2024 de uma forma, terminou de outra e iniciou o ano de 2025 de uma forma totalmente diferente. Um reboliço, né? Um reboliço. É muito interessante, porque enquanto eu estava nesse meio, eu meio que me desesperei um pouco, né? E fiquei abalado emocionalmente, sabe? Você perder ele é difícil, a gente tem que aprender a perder as coisas. Sim. E eu fiquei abalado, mas mesmo estando abalado, eu estava buscando a palavra, eu estava buscando a Deus, sabe? Mesmo naqueles momentos de tristeza, eu estava buscando a Deus, estava buscando a minha caminhada, eu sabia onde eu queria chegar. Esse que foi o diferencial na minha vida, Juliano. Eu sabia onde eu queria chegar, velho. É isso. Sabe? E aí, através de cada dia, você vai tendo uma conquista nova, você vai tendo, né, uma experiência nova com Deus, você vai crescendo. E o mais massa disso tudo, de você ter um relacionamento com Deus, é os sinais que Ele manda. Né? Você pede sinais pra Deus, Ele te dá os sinais, velho. Né? Aconteceu tanta coisa aqui, que a gente começou o projeto e tudo, a gente pede sinais pra Deus, e Deus pega e manda o sinal. Vai mandando sinal. E eu acho que isso é o mais massa de tudo, velho. E a palavra de Deus fala, né, que os sinais vão acompanhar aqueles que seguem a Jesus, não é verdade? É isso. E o engraçado é que no decorrer, né, a gente fala aqui sorrindo, glorificando o nome do Senhor, mas a gente também sabe que não é fácil, né? E você decidir libertar de si mesmo, libertar dos seus amores, libertar das suas vontades, é um desafio diário, né? Como tem sido para você esse desafio de falar não para você, não para sua carne, e sim para Jesus, sim para o Espírito Santo? Como tem sido? É igual eu falei lá na Sala Nossa Terra, né? Existe o preço da obediência, mas existe a recompensa. E a recompensa é você pedir a Deus e Ele te dá tudo que você precisa. E nessa visão de espiritual que a gente consegue entrar, a gente não vai pedir coisas egoístas para Deus. A gente vai pedir coisas para poder ajudar os outros, porque a nossa visão tá no eterno, tá na eternidade, a nossa visão não tá aqui na terra. E tem até aquela passagem, né, que Jesus também fala para Pedro, que seus olhos estão virados para o mundo e não está pela ótica de Deus. E é isso que eu consigo sentir, sabe, Ju? De olhar as coisas com a visão de Deus. E aí é muito melhor a gente se entregar para Jesus e ter uma vida na graça de Deus, porque mesmo você passando dificuldade, mesmo você passando aprovação, Ele vai te dar a vitória. É isso que é o melhor de tudo. Esses dias mesmo eu tinha umas coisas para me fazer, umas contas para pagar, e eu sem dinheiro, para saber como é que eu ia fazer e tudo. Pegou no último dia... resolveu tudo. Amém. Resolveu tudo. Viver nós dá graças a Deus, né? Viver na dependência de Cristo é muito bom, né, meu irmão? E você me falando isso, me vem, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será de luz, né? E se os seus olhos forem maus,
todo o seu corpo estará em trevas. E isso é muito importante. Em meio ao deserto, em meio às provações, você precisa ter os olhos bons. Você precisa avançar em Cristo. Você não pode parar. Você tem que perseverar em todos os dias e continuar avançando em Cristo Jesus. Porque o deserto, né, e a tempestade, ela não pode te parar. Há muitas vezes, né, meu irmão? O deserto e a tempestade, ele vem para nos ensinar e para nos preparar. Porque como você cresceu em um ano, como você cresceu, né, em toda essa tempestade que Deus permitiu você passar, né? Quantas pedras de tropeço, né, Deus ele arrancou da tua vida, né? E mesmo você sofrendo, você entendeu e aceitou. E isso é tão louco que na história de Jó, ele perde tudo. Uau. Ele perde tudo, só que ele ganha. Ele ganha o quê? Uma proximidade com Deus. Uau. Uma conexão mais íntima com Deus. É isso. E isso não tem preço. Essa conexão com Deus mais íntima. Enquanto você perde as coisas, você vai passar ali pelo momento de aprendizado. A gente sempre tem que ter os olhos bons para aprender com cada situação das nossas vidas, né? E essas tempestades, esses desertos, eles vêm para nos aproximar de Deus. Todas as dificuldades do homem, de uma mulher, vai aproximar ela de Deus. Você pode ver, todas as pessoas bíblicas, modernas, todas as pessoas que passam por grandes dificuldades, elas entram em um estado de espírito, onde elas têm uma conexão com Deus mais profunda, e aí ela acaba se encontrando, né? Uau. Que doideira, onde acontece o processo de metamorfose, né? Que a gente abre os olhos espirituais. Uau. E todo mundo que passa por isso é assim, né? Abre os olhos espirituais, se encontra, sabe quem é, e aí começa a viver o propósito de vida. É isso. E você falando isso, eu me lembro, assim, nitidamente da minha história com Deus, meu irmão. Como Deus me encontrou, me libertou e me curou. E foi através da minha trajetória, né? Eu decidi viver uma vida com Deus. Eu decidi me batizar. E logo após eu decidi que eu vou caminhar com Jesus todos os dias da minha vida. E naquele início, né, eu ouvia muito falar de Deus e eu queria encontrar aquele Jesus. Só que eu não queria só de ouvir falar, né? Eu queria tocá-lo. E foi dentro da minha casa, lendo a Bíblia, né, que Jesus se revelou sobre a minha vida. E eu lembro nitidamente, né, o meu estado de choro e como foi lindo aquela forma de Deus se revelar numa mesa tão pequenininha, tão simples. Mas ele com aquela Bíblia aberta, ele veio e ele se revelou. E quando eu não entendia, né, a leitura da Bíblia. E hoje eu vejo essa dificuldade em muitas mulheres no devocional, né? Quando eu pergunto como está sendo o seu tempo com Deus, como está sendo o seu devocional, não tenho dificuldade em me concentrar, eu tenho dificuldade na leitura porque eu não entendo, né? Mas persevere, tenha constância em Cristo, porque eu consegui. E você também vai conseguir. E quando eu li aquela Bíblia, as palavras começaram a pular no meu entendimento. E ali iniciou o meu chamado em Cristo. Ali, né, eu fui renovada e curada em Jesus. Eu senti o toque do Senhor sobre a minha vida. E ali se levantou uma mulher avivada em Cristo Jesus. Bichinho, foi ali nesse momento, né? Como é bom a gente ser encontrado, a gente ser curado, liberto e a gente poder viver uma nova história com Cristo. Hoje eu vivo uma nova história em Cristo. E o melhor disso tudo também, Juliana, é aquela paz, né? De você ter paz. A paz que excede todo entendimento. Jesus no barco. Paz, quem encontrou Jesus. Jesus no barco, pau quebrando, raio, tempestade, ele tranquilo. Calma, filho. Calma, filho. Tá tudo sob meu controle. E um recadinho pro público. Se você busca essa paz que excede todo entendimento, procure Jesus. Nele você a encontrará. Ele é o caminho. Ele é a paz. Ele é a paz. Ele é a própria paz. E eu tô engraçado, né? Como as pessoas veem, às vezes, a gente passando por algum problema e vê a gente sorrindo em paz, né? Isso é Jesus. Isso é viver Jesus. Né? A paz que excede todo entendimento, ela se encontra nesse lugar. Quando a sua vida, ela pode ter algumas conturbações, né? Mas você continua todos os dias, né, com essa paz que excede todo entendimento sobre a tua vida. Só Deus pode fazer isso, né? Só o Senhor. É muito lindo, né? A gente conversar sobre isso e ver toda essa trajetória, ver tudo que aconteceu e o caminho que a gente está seguindo e a gente conseguindo chegar lá na frente. Porque Deus é assim, né? É isso. Quando Ele te dá... Quando você consegue se encontrar, você consegue ter essa conexão com Deus mais profunda, né? Você consegue ter essa metamorfose, seus olhos espirituais abrem. Uau. Aí Deus te dá uma visão de futuro, né, minha irmã? Uau, é isso. Ele te dá uma visão. Ele te dá uma visão de futuro
e junto com a visão ele te dá as estratégias. Uau, E aí isso, são poucas pessoas que têm coragem de pegar e botar em prática. Isso é o que diferencia as pessoas que conseguem chegar lá das Uau, pessoas que ficam pelo caminho. Não é a verdade, coragem, irmã? sim. A Você coragem, não basta só a fé, você tem que ser coragem, corajoso. estratégia, disciplina e fé. Disciplina e fé. Você precisa ter a coragem para avançar numa palavra que Deus te deu. Noé. Deus deu Uau, o sonho a Noé de construir a arca. Todo mundo achava que o homem era doido. Era louco, nunca tinha chovido em toda a terra, bichinho. Só que ele carregava uma palavra. Enquanto todo mundo estava lá curtindo a sua vida, Noé estava trabalhando. Foram mais de 100 anos. 120 anos, né? Trabalhando e construindo a arca. Imagina, porque Deus deu a inteligência e a estratégia para ele, meu irmão. E no entanto que ele deu as medidas da arca, você vai ter que fazer as medidas para colocar os animais, para fazer tudo. Pá. E se ele não fosse corajoso? Ele nunca teria acessado. E as decisões diárias também, de colocar lá, todos né, os construir dias, a a arca constância, todos os dias. A disciplina, né? A dificuldade também nessa geração em ter disciplina. Todos os dias acordar, né? E ter ali um horário de fazer o seu devocional. E ter um horário de leitura da Bíblia. Né? E ter um horário, não, hoje eu vou parar porque eu preciso ser direcionada pelo Espírito Santo. Pessoas que estão conectadas com Deus, a primeira coisa que ela faz ao acordar é entregar o seu dia para Jesus, entregar a sua semana, fazer uma oração, agradecer a Deus por tudo, por acordar por Deus, que Deus te dá o fôlego para você acordar, né? Deus te deu a vida, Ele te permitiu você acordar mais um dia. Isso, Vitinho. E a gente tem que agradecer a Ele por isso, né? Pela saúde. Muitas pessoas só dão valor na saúde quando fica doente. Né? E pra que a gente pode dar... agradece, né, diariamente. Uma coisa que eu tenho colocado nos meus dias é entregar todos os meus sentidos e as minhas emoções também do dia ao Senhor. Né? Senhor, toma os meus olhos, o meu ver, toma os meus ouvidos, o meu escutar, toma a minha boca e o meu falar, né? Porque somos falhos, não buscamos perfeição. Isso é muito importante ser falado. Jesus, ele não busca uma pessoa perfeita, mas ele busca uma pessoa arrependida e aquebrantada. Não adianta, né, às vezes a gente querer ser perfeito. Não existe. Perfeito é Cristo. Perfeito é o Senhor. Né? Mas precisamos aprender com Davi, que foi um homem pecador, mas um homem segundo o coração de Cristo. Ele era quebrantado, ele amava a presença. Ele amava a presença. E assim ele foi o único homem segundo o coração do Senhor. Um homem que pecou tanto. Eu busco isso nos meus dias e coloco Davi como meu exemplo. Eu não busco perfeição, mas eu busco avivamento, aquebrantamento e arrependimento todos os dias, diariamente. Durmo me arrependendo e acordo me arrependendo, pedindo perdão ao Senhor. E assim, você nunca... É uma evolução constante, né, Ju? É uma evolução constante. E aí a gente já percebeu que hoje ele tá amadurecendo aqui e já tá... O Espírito Santo te direciona. Quando você erra, você é tocado na hora. Na hora. Filha, a voz do Espírito Santo. Aprenda a ser direcionado pela voz do Espírito Santo. Ela habita em ti. Ela vive em ti. Né? Nós temos um consolador, um amigo, lado a lado com a gente, 24 horas por dia. E muitas pessoas não entendem isso. Né? Pessoas dependentes de pessoas, né? Buscando reconhecimento de pessoas, né? Mas sendo que você já é reconhecida por Deus, pelo Pai. Precisamos também o quê? Firmar nossa identidade em Cristo. Nascemos e somos filhos do Abba. Por que Deus nos deu esse nome, bichinho? Somos filhos do Abba. Órfãos de pai e de mãe. Mas Deus nos encontrou, somos filhos dele, herdeiros do trono, filhos de um Deus vivo. Ele é Aleluia, fiel. amém. Glória a Deus, meu irmão. Aleluia. Amém. Deus, ele é fiel, ele tem sido fiel nas nossas vidas, né? Nós agradecemos ao Senhor por esse projeto. Nós agradecemos ao Senhor também por nos dar direcionamento, palavra. Que você venha ser abençoado através desse podcast. Que Deus, ele venha tocar, que a palavra do Senhor, ela venha curar e libertar. Né, Vitinho? Sim. E venha alcançar. Amém, minha irmã. Amém. E que a gente possa dar uma palavrinha pro pessoal que tá escutando a gente, Gil, pra gente finalizar? Amém, meu irmão. A palavra que nós temos para hoje é: priorize o Senhor, ame o Senhor antes de todas as coisas. Ame o Senhor antes de todas as coisas. Quando começarmos, né, a colocar Deus em primeiro lugar, todas as coisas nos serão acrescentadas. Precisamos tirar os nossos olhos de bens materiais, de coisas, e fixar os nossos olhos em Cristo. É igual soldado.
olhando para Cristo, avançando em Cristo, né? E assim como Deus, ele proveu naquele povo no deserto, que não tinha o que comer, mas que caía maná do céu, assim ele fará na tua vida, porque Deus, ele é um Pai presente. Ele é um Pai que cuida, Ele é um Pai que provém, Ele é um Pai que abençoa, Ele é um Pai que cura, Ele é um Pai que liberta, Ele é um Pai que restitui, Ele é um Pai que restaura. Ele é tudo o que você precisa. Se você busca um tesouro, né? Jesus, ele precisa ser o seu maior tesouro, o seu maior foco de vida. E assim, tudo o que te falta lhe será acrescentado. Ele é o alvo. Jesus é o alvo. Né? Então eu declaro que a palavra do Senhor ela venha te encontrar e que Deus ele possa te abençoar, te conduzir e te direcionar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim como você fala, né, Juliana? Gaste tempo com Deus. É sobre isso. E logo mais vem livro por aí, viu, Vitinho? Tem Vem projeto do Senhor! Quentinho saindo do forno, Vitinho. Tem spoiler, tem spoiler. Né? Deus ele também tem te dado um presente. Sim, a gente... Nessa caminhada que Deus está nos dando a visão de futuro, a gente vai dar um spoilerzinho para vocês. A gente está dando já um spoilerzinho já, né, Ju? Do que a gente está vivendo, das nossas ideias. E a gente está construindo um projeto, né, Ju? Para alcançar mais pessoas, para edificar a vida das pessoas com um podcast. A gente está escrevendo um livro também, né? Você também está escrevendo um livro. É isso, né? Um projeto do Senhor, né? Deus, ele me deu esse livro há 2 anos. Né? E agora ele vai sair, né, meu irmão, também com sua ajuda, porque Deus ele une propósitos. E você também já está escrevendo o seu livro. Vamos lançar um livro juntos, em nome do Senhor Jesus, né, Vitinho, para edificação, né, e que Deus ele possa nos direcionar e estar sempre à frente, nos capacitando para avançar em Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até o próximo episódio.